tem um elemento que eu queria chamar a atenção para vocês, o seguinte. Por que o BNDES faz isso? Só pelo altruísmo da inovação? Também tem pelo olhar para a inovação. Mas uma coisa é fato, o BNDES já teve retorno pleno dos investimentos realizados no setor de TI. Só os IPOs que foram feitos das poucas empresas abertas, nos quais a gente tinha alguma participação, o BNDES já retornou de longe aquilo que foi investido. Tá? E tem um outro elemento que eu acho que é importante, assim, vocês estão vendo esses gráficos? Cada estrelinha verde desses gráficos é um momento em que o banco fez algum tipo de investimento, seja via crédito, seja via fundo, seja via dos diversos produtos. Tá? O que isso quer dizer? Que a gente também reconhece de que é importante acompanhar o crescimento dessas empresas. Então, foi no setor de software que a gente aprendeu de que é importante a gente percorrer esse caminho junto com as empresas, porque empresas que investem em inovação constante, elas precisam desse apoio constante, porque também, eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas assim, perseverança e perenidade ela é essencial para que você construa algo que faça diferença. Porque fazer um investimento só lá atrás, daqui a 5 anos, você está no mesmo problema de novo. Tá. Trazendo o segundo... Gente, o tempo passa rápido. Trazendo um segundo exemplo, eu trouxe dois exemplos de grandes empresas que investem muito em inovação no Brasil. E aí eu fui muito seletiva, porque são centenas de apoios à inovação das grandes empresas no Brasil, apoiados pelo banco. E eu trouxe aqui uma empresa de produto. Então, assim, é uma empresa, a Padtech é uma empresa que faz equipamentos de telecomunicações super avançados, que hoje em dia já estão chegando a transmitir 400 gigabits de informação, né, gigabits por segundo. Em breve vai estar transmitindo 1 tera. E, atualmente, tem, inclusive, cabo submarino que atravessa o Atlântico. Então, assim, eu olho uma empresa dessa, ela chega lá me apresentando a nova linha de produtos deles, que eles querem desenvolver, e, claramente, é um projeto de inovação. Alguém tem dúvida que transportar informação numa velocidade, numa quantidade ultra rápida, mega, não sei o quê, que ninguém faz? Assim, isso aqui é uma coisa que passa tranquilo. Aí, quando você olha para os indicadores financeiros e olha para tudo, você fala assim, 15% de investimento em pesquisa e desenvolvimento do faturamento. Tá? Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de apetite a risco nesses casos. Né? E essa é a grande luta minha com a área de crédito, né? Porque a área de crédito sempre dá o contra. Mas a gente consegue. Tá? Então, assim, nem sempre do jeito que a gente queria, mas a gente consegue. Aí, trazendo um outro exemplo, vou falar uma grande empresa do setor de serviço brasileiro, comércio, né, brasileiro, a Saraiva. Eu falei assim, a Saraiva faz inovação como? A Saraiva faz inovação nos seus processos. A Saraiva faz inovação evoluindo a sua cadeia de fornecimento, a sua cadeia logística. Eu não sei se vocês já viram recentemente no e-commerce brasileiro ou nas empresas de varejo brasileiras surgindo um conceito do omnichannel, que é o conceito de que você pode comprar e acessar aquele varejo em qualquer lugar, seja pela internet, seja pelo mobile, seja pela loja, e que ele vai te dar um retorno e vai te entregar de qualquer forma. Então, assim, eu trouxe aqui 2 exemplos de empresas apoiadas, de fato, pelo BNDES, tá? Nos seus investimentos de inovação. Vou correr, porque meu tempo está acabando. E aí, a gente passa para o nosso terceiro exemplo, que é o exemplo assim, e naqueles casos que o recurso privado entende que é tudo tão arriscado, que aquele projeto é tão arriscado, que ele não vai colocar o recurso. Não vai colocar o recurso todo. No máximo, ele vai comprometer uma parte do seu budget de pesquisa e desenvolvimento, porque, eventualmente, pode levar vários anos para aquele projeto retornar. E pode ser que, inclusive, o risco tecnológico seja tal que não vai ter retorno. Tá? E, para isso, o BNDES constituiu um fundo que é retirado de uma parte do seu lucro próprio, que se agrega a outros fundings não reembolsáveis que existem no Brasil hoje, que, dependendo do orçamento da União, eles vão para cima ou para baixo, mas assim, eles existem. Tá?
mas que claramente são recursos escassos. Tá? Eu não vou dizer para vocês que é muita grana, que é um não sei o quê, mas assim, são recursos escassos. Mas que são fundos que conseguem fazer projetos que fazem a diferença. Tá? Aqui eu trouxe alguns dos exemplos dos projetos. Então, a gente está falando sobre detecção de vazamento de água, drogas, iluminação orgânica, terapia de saúde, rastreamento. Então, assim, os números, e eu acho que é importante que a gente entenda de que há espaço no Brasil para a gente fazer e desenvolver e construir projetos dessa forma. Tá? Para terminar, o meu quarto exemplo, que era sobre como inovar no mundo público, né, na empresa pública, a gente recentemente tem tido essa discussão muito grande dentro do BNDES. Tá? Porque o banco, de fato, vive um momento de transformação total, seja pela economia, pela aproximação das taxas de juros da economia com as taxas praticadas pelo BNDES, seja pela redução de tamanho ou rediscussão do seu papel perante o desenvolvimento da economia brasileira. E a gente, recentemente, como parte dessa vontade de se reinventar e de ser o banco do futuro do Brasil e o banco do desenvolvimento brasileiro, a gente lançou um programa interno chamado Ideia Lab, que permitiu, ou está permitindo, que todos os funcionários deem ideias para o futuro do BNDES. Essas ideias vão ser votadas, e essas pessoas que tiverem cinco das ideias que forem votadas, que forem mais votadas, as pessoas vão poder formar grupos e elas serão separadas para desenvolver projetos para o futuro do BNDES. E, quando me contaram isso, eu pensei assim, funcionário público, né, cara? O pessoal fez concurso, está todo mundo lá cansado, tranquilo, ou alguma coisa desse tipo. Né? E eu falei assim, eu mesmo tinha um pouco de dúvida se ia ter muita ideia. Eis que, até ontem, em um espaço de 20 dias, o site recebeu mais de 200 ideias. Eu acho que a gente vai ter um problema para selecionar as ideias, entendeu? E temos ideias muito interessantes e muito boas lá. Então, assim, isso me faz acreditar que a gente tem, na base do serviço público, sim, uma oportunidade para inovar, mesmo dentro do nosso dia a dia, mesmo com todas as auditorias e mesmo com tudo que nos circula e que faz parte da vida, né, e que a gente vai levar para frente. Tá? O quarto elemento, que é o elemento de fomento, vamos chamar assim, que eu trouxe para exemplificar para vocês, é que eu acho que o BNDES, quando a gente fala de inovação, a gente também, isso foi dito aqui no painel anterior, a gente precisa pensar em organização, em coordenação. Tá? Porque o Brasil é um país enorme, com diversas agências e diversos instrumentos. E inovar também que precisa de algum tipo de coordenação, porque, senão, os esforços vão se espalhando e se esvai pelo tempo. O banco, não sei quantos de vocês já conhecem, mas o banco financiou um estudo que propõe um plano de ação para o Brasil em internet das coisas, tá? Em IoT. Um estudo totalmente público. Recomendo que vocês vão aqui nesse site aqui. Ó. Se googar BNDES, IoT ou alguma outra coisa assim, sai na página do estudo. Um estudo totalmente público, construído com diversas consultas públicas, um monte de participação, grupos e tudo mais. Eu não vou ter tempo para falar aqui, mas assim, eu acho que a gente construiu aqui um instrumento e uma proposta de coordenação sem precedentes na história brasileira. Tá? Então, assim, eu recomendo, de fato, que vocês olhem. E todo o material que está sendo gerado ao longo desse trabalho, isso aqui a gente lançou o plano de ação agora no começo de outubro, todo o material gerado que está sendo construído e está todo lá no site, assim, é totalmente aberto. Tá? Para finalizar, eu queria trazer os meus pensamentos sobre a questão da inovação e resolver problemas grandes, pequenos e médios do mundo real. Primeiro, que persistência é essencial. Tá?
A gente, no Brasil, eventualmente, a gente vive mudanças em que a gente quer destruir tudo o que foi feito no passado, e achei simplesmente desqualificar aquilo que foi feito no passado. Acho que, em inovação, isso não é uma realidade. Mesmo aquilo que foi feito no passado e que não deu certo, traz um aprendizado que é sem igual. Segundo ponto, não tem glamour, não é aquela coisa de escritório. Eu acho que é muito legal ter um escritório bonito, um monte de coisa, mas eu já vi muitos projetos muito interessantes serem feitos em ambientes muito pouco glamurosos. Então, assim, inovar não tem tanto glamour assim quanto a gente pensa, né? Na nossa visão, na visão do banco, inovar é imperativo para que a economia brasileira se desenvolva. Tá? Então, assim, não é um caminho sem volta. Da mesma forma como a gente precisa de estrada, a gente precisa de porto. Assim, a gente vira, de vez em quando tem essa discussão lá no banco, o que é mais importante, é porto ou é pesquisa e desenvolvimento? Eu falo assim, filho, os dois, entendeu? Porque não adianta ter um monte de porto e não ter pesquisa e desenvolvimento nenhuma, ou não ter fibra ótica. A gente vive num ambiente que, assim, não adianta o que é mais importante é muito difícil e eu acho que a gente, como banco, como o Brasil, como o BNDES, não pode ter o direito de fazer essas escolhas. Inovar no mundo real requer uma visão para fora, e daí eu chamei de visão ampla, né? Então, assim, olhar para fora. Não adianta a gente ficar se subjugando ou entendendo que a gente deve construir soluções só para o Brasil. E também olhar para dentro. Olhar para as soluções específicas que podem fazer sentido só para o Brasil. Eu sei que é meio difícil, mas, assim, eu acho que aquele conceito de simples, os economistas gostam muito desse nome, de substituição de importação, assim, isso é um conceito totalmente antiquado e retrógrado. Acabou. Inovar é compartilhar. Então, um outro conceito de propriedade intelectual, isso já foi dito aqui, na propriedade intelectual, que é de alguém, de um ente e tal, ele já é um conceito que eu acho que está antigo e vencido, o que não quer dizer que os participantes de um projeto de inovação não devem discutir o assunto. Tá? Então, assim, é só para a gente colocar os dois contrapontos. E, para finalizar, também, eu acho que inovar não é só desenvolver tecnologia. Se eu perguntar aqui para muitos dos empresários que fazem investimento para esse desenvolvimento, quais são os principais desafios, ele vai falar assim, a solução eu faço fácil. O problema é botar no mercado, convencer o distribuidor, fazer o plano de negócios, pegar o financiamento. Tá? Então, assim, inovar requer transformar isso em valor, transformar isso em recurso, em entrada de caixa. Tá? Então, assim, não adianta nada desse guerre-guerre todo se, no fim do dia, isso não se transforma em valor para as empresas e para a economia brasileira. Tá? Queria agradecer a paciência e estou à disposição. Obrigada.